A vida ela não pede permissão para ser difícil. Donald Winnicott foi pediatra e psicanalista. Ele falava de frustração suficientemente boa. Nem abandono, nem excesso de proteção. É ali que a criança amadurece. Desconforto saudável aparece em coisas simples, como por exemplo, esperar sua vez, perder um jogo, ouvir um não, insistir quando dá vontade de parar. O pai, ele não precisa endurecer o filho, ele precisa não impedir o processo. A pergunta certa não é como eu tiro isso dele, mas o que ele precisa aprender com isso. Goggins, ele não venceu porque era o mais forte. Ele venceu porque não recuava diante do desconforto. Toda vez que ele queria parar, ele avançava um pouco mais. E cada vez que avançava, sua mente ficava mais forte. E é exatamente assim que o caráter é formado. Quando os pais eliminam todo o desconforto, os filhos não aprendem a persistir, a lidar com as frustrações, a confiar na própria resistência. O resultado disso são adultos que evitam desafios, que fogem de responsabilidades, que desistem cedo demais. O conforto alivia o agora, o desconforto prepara para o amanhã. Terceira lição: disciplina. A disciplina, ela vem antes da motivação. O autor, ele desmonta a ideia comum de que precisamos estar motivados para agir. Ele mostra justamente o caminho contrário. Ele age sem vontade, mesmo cansado, mesmo com dor. A motivação, ela não vem antes, ela vem depois. A disciplina diária é o que sustenta a transformação. Muitos pais esperam o filho ter vontade, vontade de estudar, vontade de obedecer, vontade de se esforçar, mas vontade é instável. Caráter não pode depender do humor. Quando tudo depende do sentimento do dia, a criança aprende: se eu não tiver vontade, eu não preciso fazer. E isso não forma liberdade, isso forma escravidão emocional. A Bíblia, ela é clara e muito pontual. Provérbios 22, versículo 6 está escrito: ensina a criança o caminho que ela se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Note, ensina, e não espera sentir vontade. Disciplina é rotina simples e repetida. Horário para dormir, compromisso com as tarefas, respeito a combinados, fazer o certo mesmo sem vontade. O pai ou a mãe não grita, não humilha, não negocia princípios. Ele sustenta um padrão. Isso comunica ao filho algo poderoso. Olha, existe um caminho e eu vou te ensinar a andar por ele. O David Goggins não se tornou confiante porque alguém acreditou nele. Ele se tornou confiante porque provou para si mesmo, todos os dias, que conseguia fazer o que precisava ser feito. A disciplina gerou resultado e o resultado gerou identidade. Quando os pais retiram a disciplina, quase sempre não é por maldade, é para evitar conflitos ou até mesmo algum tipo de desgaste. Mas confundir amor com permissividade, eles não formam filhos livres, eles formam filhos sem direção. Disciplina não é roubar a alegria do filho, ela constrói a paz do adulto que ele vai se tornar amanhã. Responsabilidade como base, desconforto fortalece e disciplina sustenta. Porém, tudo isso cai se faltar o último pilar, o exemplo. Quarta lição: o exemplo, ele educa mais do que qualquer discurso. Em Nada Pode Me Ferir, David não convence você pela fala, ele convence pelo que ele vive. O impacto do livro não está nas frases duras, está no fato de que tudo ali foi praticado no corpo, na rotina e no silêncio.
David Goggins, ele não virou referência porque ele explicou disciplina. Ele virou referência porque ele se tornou a disciplina em movimento. Muitos pais tentam educar pela fala, aconselham, corrigem, cobram, mas vivem no automático, reclamam da vida, fogem do esforço, desistem fácil. A criança, ela não absorve discurso, elas observam comportamento. Antes de existir escola, livro ou manual de educação, o ser humano aprendia observando os mais velhos. Nas sociedades antigas, os filhos aprendiam a caçar vendo o pai caçar. Aprendiam a trabalhar vendo o adulto trabalhar. Aprendiam limites observando as consequências reais. Não havia explicação longa. Não havia nenhum tipo de manual. O que havia era um exemplo repetido. A cultura era transmitida pelo gesto, pelo hábito, pela postura. O exemplo não era um complemento da educação, ele era a base. O exemplo, ele aparece no cotidiano. Como o pai ele reage quando algo dá errado? Como enfrenta dias difíceis? Como trata os compromissos simples? Como lida com o próprio cansaço? O filho, ele observa em silêncio. O raciocínio é, se é assim que o adulto age, então esse é o certo a se fazer. Não é o que o pai diz quando está calmo, é o que ele faz quando está pressionado. O autor, ele se construiu porque decidiu viver no padrão que exigia de si mesmo, mesmo sem testemunhas. Ele treinava quando ninguém via, persistia quando ninguém aplaudia, cumpria quando ninguém cobrava. Isso é coerência. E coerência sempre foi a forma de transmissão de valores. Voltando. Isso é coerência. E coerência sempre foi a principal forma de transmissão de valores na história humana. Quando o pai ele vive o que ensina, o filho confia, o filho segue, o filho internaliza. Porém, quando o pai apenas fala, o filho escuta, mas não incorpora. Valores não se herdam por discurso, por palavras, se herdam por convivência. Esse livro, ele não é sobre dor ou extremos. Ele é sobre formação de caráter. E é exatamente disso que se trata a criação dos filhos. David Goggins se construiu passando por 4 pilares simples e antigos. Responsabilidade ao assumir o próprio caminho. Desconforto ao não fugir do difícil. Disciplina ao fazer o que precisa ser feito todos os dias. E exemplo ao viver o que ele exigiu de si mesmo. Os mesmos pilares que formam pessoas fortes são os mesmos que formam filhos preparados para a vida. Se curtiu esse vídeo, então se inscreve no canal porque tem muito mais coisa boa vindo por aí.